Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu espero que todos estejam conseguindo acompanhar, o raciocínio que a gente vem demonstrando aqui nessas aulas de matemática. O assunto de hoje, sistemas lineares ou sistemas de equações lineares. Uma prévia do que seria sistemas de equações lineares é quando a gente tem um problema, ok? Um exercício, uma questão, onde a gente tem mais de uma incógnita, pra gente poder estudar bem sistemas lineares ou sistemas de equações lineares, a gente precisa ter o bom entendimento do que é uma equação linear. Então, o primeiro passo dessa aula vamos falar sobre equação linear. Vamos lá, equação linear. O que a gente chama de equação linear? E aí eu faço uma lembrança dentro da matemática básica, dentro daquilo que a gente já estudou, dentro do ensino fundamental 2, quando tem essa palavra aqui. Essa palavra equação, o que ela significa para a gente dentro da matemática? Dentro da matemática, toda vez que eu falo em equação, eu estou mexendo com dois itens da matemática. Primeira coisa que eu preciso lembrar quando eu falo equação é que toda equação é uma igualdade, Equação, a palavra equação vem da palavra igualdade. Então, a gente falou em equação, igualdade. Qual que é o segundo item que a gente tem que saber dentro de equação, Porque a gente chega no ensino médio sabendo resolver, por exemplo, uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau. A gente sabe, depois de um tempo, depois de algumas aulas, resolver uma equação exponencial, uma equação logarítmica. E isso aí, tudo tem a ver com esses dois itens. Porque eu tenho, em todos os casos, uma igualdade e incógnita, Só que, aquilo que a gente trabalhou, aquilo que a gente viu de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, a equação exponencial, equação logarítmica, Se você não tiver alguma dúvida disso, procura o vídeo disso, tá lá para você assistir, Tudo isso que a gente viu, a gente normalmente trabalha com apenas uma incógnita, A gente fala assim, e aí a gente se acostuma, a gente fala assim, resolva a equação, descubra o valor do x. Aí até talvez você pense assim, professor, mas nem sempre precisa ser x, eu posso calcular o y. Ok. Acontece que quando eu falo em equação linear, eu estou citando uma igualdade que possui incógnitas, mas não necessariamente uma, ou duas, ou três. Eu posso ter quantas forem, Então a gente diz assim, e aí agora eu quero muito que você preste atenção na construção da equação linear. Eu tenho as incógnitas. Eu sei que você pode representar aí por x, y, w, z, a letra que você quiser. Aqui eu vou chamar da seguinte forma. Vamos chamar de x1, x2, x3, desculpa, até eu ter um xn, tá? Se você quiser compreender que aqui é x, y, z, w, t, h, não tem problema nenhum. São as incógnitas. O que acontece? Cada incógnita, coeficientes. Cada uma dessas incógnitas vai ter um coeficiente. O que é um coeficiente? É aquela parte numérica, Quando a gente estudou lá no 8º ano, a primeira vez que a gente viu sobre polinômio, que a gente viu que era um termo. O termo ele é separado em parte literal, que é a letra, é a incógnita, e a parte numérica, que é o coeficiente. Eu vou colocar aqui, A1, A2, A3, e você vai ter até o AN. De forma que os coeficientes eu até posso ter repetido, o A1 ser igual a A2, o A2 ser igual a 3, mas não faz sentido eu colocar, duas incógnitas iguais. Por quê? Porque se é a mesma incógnita eu vou poder juntar na soma, vou poder juntar aqueles dois termos e vai se tornar um termo único. Então, toma um cuidado aí, tá? E temos também um termo independente, que eu vou chamar de B, tá? Com isso aqui,
a gente pode construir uma equação linear? Qual é o principal detalhe sobre a equação linear? Repara que as incógnitas que eu tenho aqui, nenhuma delas tem o expoente. Todas elas, se eu quiser escrever o expoente, tem expoente igual a 1, tá? O que isso vai gerar para mim? Olha só. Deixa eu... Isso tudo aqui vai gerar para a gente AN xn mais AN menos 1 vezes xn menos 1 mais... Até chegar lá no A2 vezes x2 mais A1 vezes x1. E isso aqui vai ser igual ao B. O B é o termo independente. Por que termo independente? Porque ele não possui, né, nenhuma incógnita. Então eu vou tendo aqui um termo que eu tenho coeficiente parte literal, outro termo coeficiente parte literal, outro termo, até chegar no final. Nossa, professor, mas né, quantos termos eu vou ter aqui nas reticências? Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo mais básico de uma equação linear. 2x mais 3y menos z igual a 4. Isso aqui é uma equação linear. Por quê? Porque eu tenho 3 incógnitas, cada incógnita com o seu coeficiente, as incógnitas não estão elevadas a um expoente diferente de 1 e um termo independente. Professor, o termo independente pode ser zero? Pode, não tem problema nenhum. Qual é o detalhe? Isso aqui é uma equação linear. Quantas soluções a gente tem para essa equação linear? De cabeça aqui, né, eu consigo colocar, por exemplo, x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Ah, professor, pode ser igual? Pode, não tem problema nenhum. 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Deu boa, né? Mas será que essa é a única solução? Não. Por exemplo, se eu colocar x igual a 2, y igual a 0 e z igual a 0 é uma outra solução. Então, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 0, 0. 4 mais 0, 0, menos 0, 4 dá boa também. O que acontece? Quando eu tenho uma equação linear desse modelinho aqui, eu possuo infinitas soluções. Por quê? Porque eu tenho mais de uma incógnita. Se eu tivesse apenas a incógnita x, é uma equação do primeiro grau, a gente sabe resolver. Quando eu tenho mais de uma incógnita, não é possível resolver, né? Dizer aqui uma solução específica para isso aqui. Isso aqui tem infinitas soluções. Nossa, professor, se tem infinitas soluções, né? Como diz o ditado, que não tem solução, solucionado está. Não, só que quando a gente tem esse tipo de estrutura, a gente pode pensar em sistemas lineares, que é o quê? Eu pensar em mais de uma equação. Eu junto mais de uma equação, tá? Normalmente, o número de equações vai ser igual ao número de incógnitas para a gente poder resolver isso aí, ok? Então, por exemplo, se aqui eu tenho 3 incógnitas, o ideal era que eu tivesse 3 equações que envolvessem x, y, z para eu poder resolver um sistema linear. Como assim, professor? Eu vou achar uma solução que seja válida para essa equação e também para as outras duas, tá certo? Vamos dar uma olhadinha em sistemas lineares agora que já tivemos essa ideia de equação linear. Então, galera, tá aí, né? A ideia básica de sistemas lineares é um conjunto de equações lineares em que a solução seja a mesma para todas, tá? Como a gente já sabe o que é uma equação linear, eu venho aqui e vamos falar de alguns casos de sistemas, tá? O primeiro caso que a gente vai trabalhar, o caso que a gente vai trabalhar nessa aula, são sistemas de 2x2. O que é um sistema 2x2, né? A gente já trabalhou aí a ideia de matriz, determinante. Um sistema 2x2 são 2 incógnitas e 2 equações, tá? Como eu falei para vocês agora há pouco, para a gente resolver, normalmente, o número de equações e o número de incógnitas é igual, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui de sistema 2x2. Se eu pudesse pedir para vocês falarem, né? Seria essencial, porque daí a gente poderia construir juntos, mas não tem como, então eu vou jogar qualquer valor aqui. 2x mais 3y é igual a 13. 3x menos 4y é igual a 11, sei lá. Vamos chutar isso aí, tá? O que acontece?
esse tipo de sistema, essa estrutura de sistema 2x2, vocês já tiveram a resolução dela dentro do seu ensino fundamental 2. E a professora de vocês ou o professor de vocês comentou algo do tipo assim: olha, quando você tiver esse tipo de problema, você pode fazer por adição, você pode fazer por comparação, por substituição. E eu simplesmente digo, galera, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, vocês têm liberdade total, tá? Eu, quando estudava lá no ensino fundamental 2, eu não gostava de pegar, por exemplo, esse tipo que está aqui, né? Nesse formato que a gente tem, com coeficientes 2, 3, 3, menos 4, e daí isolar um para substituir, porque isso vai me gerar uma fração e tudo mais. Eu não gosto, mas é opinião pessoal, tá? O que eu gosto de fazer? Eu vou falar da maneira que eu gostava de resolver na época que eu era aluno, né? E que, na minha percepção, é mais simples. Se você quiser seguir de outra forma, não tem problema nenhum. Eu pego, primeiro, eu vou buscar se tem alguma das incógnitas que já tem o sinal oposto. O que é o sinal oposto? Um positivo e outro negativo. E eu vou ver que, opa, o Y, o de cima está positivo e o de baixo negativo. Eu vou usar o Y. Ai, professor, mas e se não tiver nenhum? Multiplica uma das linhas por menos 1, troca o sinal de tudo, que daí vai ficar um positivo e um negativo. E aí você escolhe qual você quer. Nesse caso, como já tem, eu vou pegar daqui, tá? Como já tem o oposto, olha só, eu vou pegar aqui o número que está na frente do Y lá de baixo, o número que está na frente do Y em cima. E eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar toda a linha de baixo pelo número que está em cima e toda a linha de cima pelo número que está embaixo. Então eu vou multiplicar o de baixo por 3 e o de cima por 4. Isso vai gerar para a gente, né, praticamente um novo sistema. Um novo sistema. Então vamos ver como é que ficaria. 2x vezes 4, 8x. 3y vezes 4, 12y. 13 vezes 4, 52. Se eu errar alguma conta, a gente vai ver depois, tá? Daí eu corrijo. 3x vezes 3, 9x. Menos 4y vezes 3 dá menos 12y. 11 vezes 3 vai dar 33. O que aconteceu aqui? Quando você manipulou desse jeitinho que eu falei, repara que o meu y eu tenho exatamente os números opostos. Eu tenho 12y e menos 12y. E aí agora se eu for fazer por adição, fazer de cima com o de baixo, já vai sumir uma dessas minhas letras, né? Para mim é a forma mais rápida e mais tranquila de resolver. Então 8x mais 9x, a gente tem 17x. 12y com menos 12y, eu cortaria. 52 mais 33 vai dar 85. O 17 está multiplicando, passa dividindo, você vai ter que x é igual a 5, né? Porque 5 vezes 17 dá 85. X igual a 5. Achou o valor de x? Como é que eu faço para achar o valor de y? Você pode pegar essa equação, essa equação, essa equação ou essa equação, substituir o x e isolar o y. Entre essas quatro, eu gosto, como professor, de pegar sempre aquela mais simples, aquela das primeiras. Inclusive, eu procuro aquela que não trabalha em número negativo. A primeira aqui, ó. Então, eu teria, né, daqui 2 vezes 5 mais 3y igual a 13. 2 vezes 5 vai dar 10, mais 3y igual a 13. Esse 10 está positivo, passa para o outro lado negativo. 3y é igual a 13 menos 10 dá 3, logo o nosso y vale 1. Sabe o que acontece aqui? X igual a 5 e y igual a 1 vale para as duas equações. A gente tinha duas incógnitas, achamos x e y, e esse valor que a gente encontrou, ele vale tanto para a primeira equação quanto para a segunda. Se eu pensasse somente na primeira, infinitas soluções. Se eu pensasse somente na segunda, infinitas soluções. Mas essa solução, x igual a 5 e y igual a 1, ela é única, que serve para os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Agora eu vou trabalhar alguns casos diferenciados. Tá? Por quê? Se eu tenho um sistema 2x2, né? x, y. Essa equação, eu posso transformar ela em uma reta no plano cartesiano. Por quê? Porque para cada valor de x eu tenho um valor de y, né? Se eu isolar o y aqui, a gente vai ter lá uma função afim, eu consigo traçar uma reta. Consigo traçar uma reta para essa de baixo, tá? E fazer a comparação entre as duas retas. E aí eu tenho algumas possibilidades que eu vou citar agora, tá? Mas eu gostaria muito de fazer um link
do sistema com o gráfico. Vamos lá? Galera, então eu quero citar para vocês, né, a relação de gráfico com sistemas. Eu coloquei aqui, né, a estrutura do sistema que vai obter uma única solução, uma estrutura de sistema que vai ser sem solução e uma estrutura de sistema com infinitas soluções. Professor, como assim? Né? Quando eu vou resolver o sistema, podem acontecer algumas coisas. Por exemplo, a gente fez um exemplo agora há pouco, onde a gente resolveu, eu mostrei a técnica para resolução e a gente chegou num valor de x e um valor de y. Quando você resolve um sistema e você obtém uma única solução, né, isso indica alguma coisa para a gente na questão de gráfico, que é o quê? O gráfico das duas retas, elas se cruzam em apenas um lugar. Então, se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, né, coloquei uma reta ali, obtendo sendo de uma das respostas, vou pôr uma outra aqui, né, decrescente, você consegue enxergar que essa estrutura gráfica, ela tem um único ponto aonde as retas se cruzam. E esse ponto, ele significa exatamente, né, o valor de x, que é a solução, e o valor do y, que é a solução. Então, a gente até tem como resolver, né, montando o gráfico. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho do que fazer conta, mas é possível a gente visualizar dentro de um gráfico aonde está a solução do sistema. Só que qual é o detalhe? Às vezes você vai fazer pelo gráfico e chega num problema que, opa, não tem nenhum ponto onde eles se cruzam. O que seriam duas retas que não se cruzam dentro de um mesmo plano, né? Eu tenho aqui o plano, duas retas que não se cruzam. Eu vou pôr aqui, vou pôr essa aqui e eu vou pôr essa aqui. O que significa, né? Isso aqui, galera, são duas retas paralelas, elas não se cruzam nem aqui no começo, nem lá no final, elas vão ser sempre a mesma distância entre elas, né? Se eu vou tentar achar, e agora que é importante, professor, mas e se eu não tiver como montar o gráfico, né? Eu não tenho tempo para montar o gráfico, como é que eu posso resolver isso aqui? Se eu vou usar as minhas técnicas de resolução dentro do meu sistema, nesse sistema aqui eu vou achar um valor de x e um valor de y, como a gente fez no exemplo anterior. Nesse aqui, a hora que eu for começar a resolver, você vai chegar em algo do tipo assim, 0 é igual a um número qualquer diferente de 0. Por exemplo, 0 é igual a 1. 0 é igual a 1? Não, 0 não é igual a 1. 0 é igual a menos 3. Não é. 0 é igual a 1000. Não é. Então, sempre que eu chegar em 0 igual a um número diferente de 0, opa, o que isso significa? Que aquele sistema que foi dado, ele não tem solução. Ele não tem como ser resolvido. E aí agora eu já vou falar da classificação. Se ele é um sistema sem solução, a gente classifica ele como SI. O que seria um SI? É um sistema impossível, né? Sistema internacional, não. Sistema impossível. Por que impossível? Porque não é possível você achar uma solução. Só que daí a gente tem um terceiro tipo de gráfico, né? Que é necessário a gente comentar, que é como se eu tivesse, professor, beleza, tracei aqui, né? Aqui é a minha reta, a primeira reta eu tracei, professor. Vou traçar a segunda reta. E aí quando você vai traçar a segunda reta, chega nesse desenho aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Tanto a primeira quanto a segunda reta, eles estão exatamente na mesma posição. O que acontece? Eu tenho esse valor de x e valor de y que vale para os dois. Eu tenho esse valor de x e esse valor de y que vale para os dois. Eu tenho esse valor de x e esse valor de y que vale para os dois. Só que essa reta ela é infinita, ela vem lá de baixo, vai lá para cima. Eu tenho infinitas soluções, infinitos pontos que são comuns às duas retas, né? Então, como é que a gente classifica? Agora vamos falar da classificação desse sistema e desse sistema aqui, né? Se eu chego para resolver, professor, como é que eu vou saber se tem que fazer o gráfico? Estou resolvendo lá e eu chego num resultado do tipo assim, ó, 0 é igual a 0. Quando que isso aqui acontece? Isso acontece sempre, né? Deixa eu falar já um jeito de você enxergar. Se eu encontrar nas duas equações equivalentes, ou seja, como assim? São proporcionais. A incógnita do x é proporcional nas duas, né? A proporção entre a primeira equação e a segunda é a mesma, do y é a mesma, o termo independente é a mesma, tá? Então eu vou chegar aqui 0 é igual a 0.
E isso eu posso classificar, né? A gente chama de SPI. Por que SPI? O que é SPI? Sistema possível indeterminado. Por quê? Porque você não consegue determinar uma única solução. Eu tenho infinitas soluções. Então, ele é possível, ele tem uma solução, né? Só que eu não vou dizer qual é, por quê? Porque eu tenho infinitas, eu não vou colocar todas para vocês, tá? Esse tipo de sistema aqui, bem legal a gente trabalhar, né? Porque a gente pode pensar que para cada valor de x eu tenho um y, né? Visto que é a mesma reta. E vamos falar rapidinho então desse primeiro sistema que a gente trabalhou. Por quê? Porque assim como o segundo e o terceiro tem uma classificação, SI e SPI, esse primeiro também tem, né? É o sistema possível determinado. Se aqui era o sistema possível indeterminado, esse aqui é o sistema possível determinado. Por quê? Porque você pode determinar quem é a solução desse sistema, que ela é válida para as duas equações. Tá bom? Galera, eu espero que tenha ficado bem claro as ideias, né, de sistemas, o que é uma equação linear, como resolver. Existem uns exercícios mais básicos que é verifique se esse conjunto de solução é resposta ou é solução do sistema. Como é que eu faço? Eu testo, substitua, né, as incógnitas por aqueles números. Se der 0 igual a 0, fechou, tá? A gente tem algumas outras ideias ainda dentro de sistemas, então eu já vou avisando vocês. Próxima aula de matemática que vai ter aí, né? O próximo vídeo que eu vou disponibilizar vem exatamente com uma participação especial, trabalhando a ideia de sistemas e matrizes, tá? Eu espero que vocês estejam bem cientes disso aqui, porque a tendência agora é a gente complementar com mais informações, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Falou!